Qual o papel dos pais e qual o papel dos professores com relação à aprendizagem das nossas crianças? Os papéis, eles andavam meio equivocados, concorda? Mas agora, com essa nova realidade que nós estamos vivenciando, nós somos convidados a repensar o nosso papel na construção do conhecimento dos nossos pequenos. Meu nome é Andréia Maier e eu te convido para uma conversa mais de perto. Quando falamos em educação, nós nos perdemos ainda mais. Educação é algo que se adquire em casa ou na escola. Afinal, o que é educação? Educação é o ato de educar, de instruir, é polidez, disciplinamento. Não sei quanto a vocês, mas a mim me chamou a atenção a palavra polidez, que vem do ato de polir, como se nossas crianças fossem diamantes brutos que necessitam de polimento para brilhar. E para que isso aconteça na íntegra, é fundamental a presença de dois agentes na vida dessas crianças, seus pais e seus professores. Se a criança não traz de casa uma base sólida de educação, com respeito, disciplina, o professor certamente não conseguirá, ou pelo menos terá dificuldade para instruir os alunos com conteúdos e práticas que vão fazer parte da formação plena do indivíduo. Então, para mim, fica clara a importância desses dois agentes na formação humana, social e intelectual das crianças. Nós precisamos entender cada vez mais que precisamos trabalhar juntos. Essa fase difícil de pandemia vem nos convidar a situações que muitos de nós não vivenciávamos antes de tudo isso acontecer, de ficarmos literalmente trancados em casa com nossa família. E falando em educação, aconteceram muitas mudanças tanto para os pais quanto para os professores. Aulas remotas, professores tendo que lidar de certa forma com um mundo que para muitos era desconhecido e que para as crianças era normal, que é o mundo digital, o online, das tecnologias. Do outro lado, os pais tendo que mediar esse canal entre os filhos e os professores, se fazendo presente em situações que muitos antes desconheciam. Porque uma coisa é você se certificar que as tarefas eram feitas e entregues, e outra é o que está acontecendo agora, que os pais estão tendo que se sentar ao lado dos filhos, chamar a atenção deles para que eles se concentrem na aula, respondendo perguntas que muitas vezes eles nem sabem responder, olhando cadernos, conferindo atividades, ou seja, se integrando mais no processo. Os pais estão sentindo na pele a dificuldade que os professores encontram em sala de aula para chamar a atenção dos alunos para o conteúdo. E muitos estão identificando pontos falhos na educação dos filhos. E agora é a hora de corrigir isso. Não estamos querendo dizer com isso que o professor também não faça parte dessa educação, que ele seja apenas um transmissor de conhecimentos, de forma alguma. Todos nós que respiramos somos educadores. Não precisamos ter diploma ou ser pais para isso. Como eu sempre digo, palavras ensinam, mas exemplos arrastam. Então, o modo com que vivemos, nossos atos, nossas ações, nossa fala sempre está influenciando alguém, ou seja, educando alguém a querer fazer igual. Mas quando estamos à frente de uma sala de aula ou no papel de pais de uma criança, nossa influência é ainda maior. As crianças são como antenas parabólicas que captam tudo o que acontece. Mesmo quando achamos que elas não estão vendo ou ouvindo, certamente elas estão atentas a tudo o que está acontecendo. E elas tendem a repetir o que fazemos e falamos. Antes, os professores muitas vezes tinham mais convivência com as crianças do que os próprios pais, pois sabemos que grande parte dos pais, no intuito de não deixar faltar nada para os seus filhos, trabalham o dia todo e sobra pouco tempo para atender aos filhos. Não estamos condenando a forma de viver de ninguém, longe disso.
mas são situações que nós sabemos que realmente aconteciam antes da pandemia. Mesmo nessas situações, é possível se ter papel ativo na educação dos filhos, quando damos qualidade ao pouco tempo que temos com os nossos pequenos, aproveitando cada situação para polir os nossos diamantes. Às vezes, os pais, por se sentirem culpados de não estar com os filhos como deveriam, acabam por aceitar todas as atitudes dos pequenos, e isso influencia de forma negativa na educação das crianças. Chamamos essas atitudes de pseudo-amor, onde os pais se equivocam achando que estão tendo atitudes amorosas. Aceitar tudo que os filhos fazem não é sinônimo de amor. Ensinar os filhos a acolher os seus equívocos, ou seja, sentimentos e atitudes negativas das crianças, isso sim é um ato de amor. Vou explicar melhor. Sabe aquele ditado popular que diz assim: aceita que dói menos? Dói menos para quem? Para os pais que não têm tempo ou não querem ensinar, certamente para o filho vai doer muito mais, pois ele vai encontrar na vida certas situações que vão bater de frente com a falta de educação recebida em casa. E isso vai doer muito. Acolha as dificuldades dos seus filhos, não aceite. Quando você acolhe, você procura entender o porquê daquela atitude, só então você pode direcionar os seus pequenos, falando no primeiro momento e exemplificando no dia a dia. Lembre-se que não adianta falar alguma coisa e fazer outra totalmente diferente. Vou te dar um exemplo bem claro. O telefone toca, seu filho atende e diz: pai, fulano quer falar com você. Aí você responde: fala pra ele que o papai acabou de sair. Na primeira oportunidade que o seu filho tiver, ele vai mentir. Aí quando você for chamar a atenção dele, ele prontamente vai te dizer: mas você mente e pede para eu mentir também. E muitas vezes isso acontece em situações nada confortáveis, como na frente de estranhos, por exemplo. Aí a sua cara, fica no chão. Você pode tentar se justificar do porquê você pediu para ele mentir naquele momento, e mais uma vez você estará ensinando seu filho a mentir e a se justificar. Então, que fique claro que não existe mentirinha ou mentira do bem, como muitos falam. Existe mentira e verdade, só isso. Agora, falando como mãe, eu não devo delegar aos professores ou a quem quer que seja a tarefa de polir os meus diamantes. Tenho que ter consciência que meus filhos têm que sair de casa educados para chegar na escola e respeitar os professores, os colegas e os funcionários da escola. Tem que chegar na escola sabendo respeitar os horários, as regras daquele lugar, a rotina da escola. Aí sim entra o trabalho do professor, de contribuir com o que a criança já aprendeu em casa e com muitos outros saberes que são necessários para o crescimento pleno da criança. Para ficar mais claro, o conceito de educação engloba o nível de cortesia, delicadeza e civilidade demonstrada por um indivíduo e a sua capacidade de socialização. Essa parte da socialização se consolida na escola, com o convívio com os coleguinhas, mas ele precisa vir plantado de casa, com os exemplos que a criança tem de convivência no lar, a maneira com que as pessoas se tratam e tratam a própria criança, a maneira com que as pessoas da casa tratam com os animais de estimação e até como interagem com as coisas, os objetos, as roupas e os alimentos. Incentivam a criança a agir da mesma maneira em qualquer lugar onde ela esteja. No sentido técnico, a educação é o processo contínuo de desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e morais do ser humano, a fim de melhor se integrar na sociedade ou no seu próprio grupo. Aí eu te pergunto, uma criança birrenta, briguenta, que não para quieta um minuto ou que não consegue prestar atenção em nada que o professor fala, ela consegue se integrar com a turma de sala de aula e aprender o que o professor ensina?
Educação no sentido formal é todo o processo contínuo de formação e ensino, aprendizagem, que faz parte do currículo dos estabelecimentos oficializados de ensino, ou seja, as escolas, sejam eles públicos ou privados. Aí sim, na escola é trabalho para o professor, mas se você entendeu bem o que eu disse até agora, você deve saber que existe todo um trabalho a ser realizado em casa para que a criança consiga aprender os conteúdos do currículo escolar, no processo educativo que acontece na escola. Os conhecimentos e as habilidades, eles são construídos com as crianças, jovens e adultos, sempre com o objetivo de desenvolver o raciocínio dos alunos, ensinar a pensar sobre diferentes problemas, auxiliar no crescimento intelectual e na formação de cidadãos capazes de gerar transformações positivas em si mesmo e, por consequência, na sociedade. Então, nós podemos concluir que educar nossas crianças é papel, primeiro, dos pais, construindo bases fortes e firmes e formando seres humanos melhores, dos professores, que entram com a parte da formação do cidadão e de todos os que de alguma forma tenham contato com essa criança. E para ajudar os pais nessa tarefa, o MEA, método Ensinando a Aprender, traz atividades simples e muito eficientes que exercitam o cérebro da criança, melhorando a atenção, a paciência e, por consequência, o aprendizado da criança. Por hoje é só. Eu espero muito ter ajudado de alguma forma. Gratidão!